Oi, gente, boa noite. A gente está conversando com o professor Lucas Oliveira, né? A gente já fez aí 1 hora de live e agora ele vai voltar só para poder dar uma dica prática aí para a questão da redação do Enem, para a gente poder finalizar e fechar esse assunto aí. Voltamos rapidinho aqui, Patrícia, só para poder finalizar o assunto, né? Porque a live aqui do Instagram, ela não dá para a gente nenhum segundo a mais ali para a gente poder continuar, né? Vamos Então, acho dar que tinha que ter uma ferramenta aí, pelo menos uns 10 minutinhos a de mais. Vou tolerância, né? esperar, tinha que ter uma tolerância. Vou esperar a Todo, galera entrar. O todo Lucas, talvez professor. sua câmera esteja virada, porque tá parecendo tudo escuro. Uai, deixa eu tentar sair e voltar. Tá. Então, gente, esperando só um pouco, o Lucas vai tentar voltar de novo, porque de vez em quando dá uns bizil aqui nesse negócio, né? Ele não estava aparecendo, Paty, então ele vai sair e voltar. A gente vai finalizar a parte da redação aí no Enem. O professor Lucas vai voltar para poder dar as últimas dicas aí, né, de como fazer uma boa redação no Enem. Eu vou convidar ele aqui para ver se tá certinho agora. Então não tem nenhuma tolerância aí, igual a prova do Enem, viu, gente? Aí Agora voltou. foi? Agora foi, tô te vendo tranquilamente, tá muito bom. Tô Legal, falando que legal. essas lives, elas são boas para a gente poder aprender, igual a prova do Enem, não tem nenhuma tolerância, né? Não tem. Chegou 1 segundo atrasado, o portão fechou, você Mas vai acho, virar meme. eu acho que todo professor é meio mal acostumado com isso, né, Sabrina? Que às vezes a gente segura o aluno um minutinho ali, né? Só para concluir o raciocínio. Às vezes a gente libera um minutinho mais cedo, mas às vezes a gente segura um minutinho também, né, gente? Só para terminar. Faltou isso, né? O Instagram não sabe disso. O Instagram não sabe como funciona uma aula na prática. Segura um Exatamente. minutinho só para terminar. É, eu já começo, a gente espera Pode ver se entra começar, mais um vamos pouquinho, começar. vamos que a gente vai dando com isso de forma prática também. Bom, eu ia terminar, estava dizendo que eu sempre dou para os meus alunos uma lista de referências que eu considero referências trunfos. O que são referências trunfos para uma redação? São coisas que existem no mundo, né, da literatura, da sociologia, de tudo, em todos os campos possíveis que podem servir para vários temas. E eu pretendo terminar essa live dizendo algumas das coisas que eu acho que são muito criativas para utilizar numa redação e servem para muita coisa. Tá? Então, a primeira coisa que eu sempre digo para os alunos que gostam de física, eu pego a galera de exatas ali para encher o saco um pouquinho, né? Falo assim: você não gosta muito de física? Qual é a primeira lei de Newton? Ah, a lei da inércia. O que é a lei da inércia, né? Que diz que um corpo tende a permanecer em repouso a menos que uma força atue sobre ele. Tive até que ler aqui para lembrar exatamente. Mas eu sempre tenho isso no meu caderninho lá para lembrar disso, de falar para o aluno. Por que eu falo isso? Cara, isso é uma excelente referência sociocultural para utilizar numa redação. Sair da inércia. Quando você está construindo a sua proposta de intervenção lá, você pode usar isso ao seu favor. Assim como diria a lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso se nenhuma força, né, agir sobre ele. Ou seja, os seres humanos vão continuar cometendo os mesmos erros se nenhuma força impulsionadora convencer esses seres humanos de que eles não podem mais cometer esse erro. Então, esse é um exemplo que eu sempre dou. Você gosta muito de física, usa a lei de Newton a seu favor numa redação. É uma excelente referência sociocultural. Então, a lei da inércia, por exemplo, aí está sempre ao seu dispor para você usar no seu texto. Os seres humanos, se eles não são colocados numa sociedade que os fazem pensar sobre algum assunto, eles vão reproduzir os mesmos erros sobre aquilo. Então, a lei da inércia, sair da inércia, pode ser uma excelente referência sociocultural para você utilizar no seu texto. Usar a primeira lei de Newton aí, tá? Fazendo uma referência com física, tá vendo? Eu até disse isso no começo Dá também, né, para Sabrina? Falando fazer que referência com tudo, né? dá para usar com tudo. Qual tema que não encaixa nisso? Então, assim, a Patrícia me zoando aí. Falando que vai usar a lei de Newton aqui em casa. Pode usar, pode usar. Mais uma que eu sempre falo. Tinha uma pedra no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade, né? Excelente poesia para utilizar na redação. Todo tema possui uma pedra no meio do caminho dele, possui um problema. Então você pode dizer que o problema em relação a esse tema, é uma pedra no caminho, que o Drummond dizia. Dentro de uma perspectiva mais existencialista, no caso da poesia dele,
mas pode ser uma metáfora que você usa para dizer que esse tema que você está analisando na sua redação tem uma pedra no meio do caminho dele, que a gente precisa tirar essa pedra desse lugar para essa pedra parar de atravancar o nosso caminho, né? Parar de trancar a nossa caminhada. Em relação a isso, e é uma referência que você pode utilizar com qual tema não encaixa? Alguém sabe me dizer? O que pedra no meio do caminho não encaixa? Encaixa com tudo. Então aí você tem, ó, primeira lei de Newton, lei da inércia, tinha uma pedra no meio do caminho, Constituição de 88. Geralmente os temas são sempre contextualizados na situação brasileira. E geralmente o quê? A Constituição brasileira prevê tudo, né? Em lei, a Constituição brasileira é até bonita, é muito bonita a Constituição de 88, fala sobre muita coisa. Então usar a garantia de direitos da Constituição de 88 é sempre um... né, que eles gostam de citar, né? Que é o artigo que fala lá dos seus direitos. Isso, exatamente, dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, né? Que até fala um pouco sobre, se não me engano, é o que fala sobre liberdade de expressão, por exemplo, fala sobre os direitos fundamentais, né? Então, utilizar, por exemplo, a Constituição de 88 é sempre um ótimo caminho para você fazer uma boa referência sociocultural no seu texto. Outra coisa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à vida, são frases genéricas, muito trabalhadas ao longo da história, que podem nos ajudar muito a construir um bom argumento. Pode ser aquilo que você está precisando para fundamentar o argumento que você está pensando. Então, é uma excelente possibilidade aí também. Então, esses 4 aí, por exemplo, tem mais coisa, tá, gente? Então, assim, se um dia a Sabrina me convidar de novo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vou ficar nessas 4 aí por enquanto, para até retomar. Vamos sim. Só para retomar, ó, vamos lá. Lei da inércia, primeira lei de Newton, tinha uma pedra no meio do caminho, os versos de Carlos Drummond de Andrade servem para qualquer tema, Constituição de 88 costuma servir para qualquer tema, Declaração Universal dos Direitos Humanos serve para qualquer tema também. Então, assim, são referências socioculturais que vocês podem utilizar à vontade aí. Inclusive, te fazer uma pergunta, né? Antes, eu não sei se isso mudou. A gente não podia usar nada que ferisse ali os direitos humanos, né? Então, vamos supor que eu acho que é correto bater em mulher. Então, eu posso defender esse argumento aí na minha redação ou não? Ainda não é viável? Eu sou a favor da pena de morte. Eu posso trazer isso na redação? Mudaram a interpretação disso, né? Teve uma decisão da justiça que pedia para o Enem desconsiderar isso, mas quem tiver dúvida, não sou eu que estou falando, abre o manual do corretor do Enem, no critério, se eu não me engano, de tema e tipologia, tem falando sobre isso, sobre respeito aos direitos humanos. Então, você não vai, né, gente? Até, assim, não é porque você vai tirar 0, é porque não é certo pensar que é certo bater em mulher, porque não é certo pensar que o racismo está tudo bem. Então, assim, não é porque você vai tirar 0 na redação do Enem que você não vai escrever isso. É porque não é certo mesmo, né? A gente está cansado, até um pouco cansado de falar sobre isso, né? Então, não é porque você vai tirar 0 que você vai deixar de fazer isso, não. Mas, de qualquer forma, se é o lado funcionalista da coisa que serve, vai tirar 0 mesmo, tá? Se você sugerir ali que os homens então vão começar a agredir as mulheres cada vez mais, ou então sugerir que vão começar a matar umas pessoas por aí, sim, você vai tirar 0. Resumidamente é isso. Para terminar... A questão da pena de morte, a gente sabe que existem pessoas que são defensores ferrenhos ali da pena de morte, né? Sim. Então, assim, uma coisa que eu costumo até falar quando eu vou falar de redação com alguém, Lucas, não sei se eu estou errada, se eu estiver errado, você me corrige. Costumo dizer o seguinte, a redação, ela não é o momento de você dar completamente ali a sua opinião, ainda mais se sua opinião for divergente dos direitos humanos. Deixa isso daí para a rede social, para a gente poder discutir num outro espaço, né? A redação, ela não é um espaço de desabafo pessoal, né? Ela tem uma técnica, ela tem um critério. Então, o desabafo pessoal você deixa aí para os textões do Instagram, do Facebook. Não é hora de colocar isso na redação. Sim, eu falo isso muito para os meus alunos, Sabrina. Esse ano, enquanto a gente estava tendo aula presencial ainda, teve um dia que a gente discutiu o aborto em sala de aula. Sempre polêmico, né? Ainda mais com adolescentes. Então, aí que gera um debate do caramba. Aí, o que os alunos que eram favoráveis à criminalização do aborto terminavam dizendo, professor, é muito mais fácil argumentar a favor da descriminalização do aborto. Aí eu falava o seguinte para eles, isso é um sinal que você pode rever sua opinião de alguma forma. Eu acho que quando você sente que é muito mais fácil argumentar em uma determinada visão do que em outra, é sinal que você está cedendo a essa opinião. É sinal que você, pelo menos, pode flexibilizar a sua opinião aí sobre
sobre determinada questão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você não precisa escrever na redação aquilo que você pensa. Se você conseguir filtrar, igual você disse, se você conseguir ali bolar um argumento que às vezes nem é muito bem o que você pensa, tá tudo bem, fica à vontade, tá? Que às vezes o aluno sente mais facilidade de falar sobre aquilo que ele não acha, né? Sobre aquilo que não é a opinião dele, do que ao contrário. Patrícia está perguntando o seguinte: se você acha que o governo vai alterar essa visão da leitura aí voltada para os direitos humanos? Também pergunta de $1 milhão. Eu acho que todo professor de redação está preocupado com isso de alguma maneira. Como se a redação vai mudar, eu espero que não, coisa. mas... A gente teve essa decisão da justiça que acabou não alterando muita coisa na prática. Que vocês pegarem ainda, as primeiras dicas que eu dei foi que o INEP liberou o manual do corretor, tá? Então, de novo, para quem chegou agora, chegou depois aí, o manual do corretor está liberado. Se você digitar no Google aí, manual do corretor Enem 2019, um dos primeiros sites que vai abrir é o site do INEP, e aí você pode ler lá critério por critério. É um material imenso, muito legal, que tem muitas questões práticas que podem ajudar todo mundo aí. E essa questão dos direitos humanos continua lá dentro desse manual do corretor. Então, eu não sei responder, eu espero que não. É isso que eu posso responder. Para terminar, Sabrina, se terminar de vez agora, a gente já passou de 1 hora aí, uma dica final mesmo, sobre essa questão da proposta de intervenção. Até falei sobre os 5 elementos lá. Você, como professor de história, aí, acho que sabe muito bem disso também. Dominar, tem gente que não gosta de política, né? E assim, o que eu gostaria de dizer para esse aluno, que dominar a estrutura política do Brasil é sinal que você vai fazer uma boa redação. E isso tem tudo a ver com a proposta de intervenção. Quando você sabe, por exemplo, direcionar bem o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário, você tem muito mais possibilidade de fazer uma boa proposta de intervenção. Porque você domina melhor a estrutura do que você está falando. Então, eu sei que eu estou querendo alterar uma lei. O que você vai fazer? Pedir para o presidente alterar uma lei? Isso pode gerar uma incongruência. O presidente não tem esse poder assim, dessa maneira. Ele pode gerar um projeto de lei que ele vai enviar para a Câmara Federal, que vai ser julgada ali pelos deputados, vai sofrer emendas às vezes vai ser reprovada, depois vai passar para o Senado e depois vem para a chancela do presidente ou para o veto, no caso. Né? Então, dominar como funciona a estrutura política do Brasil faz você ter muito mais possibilidade de construir uma boa proposta de intervenção. Gostaria de encerrar dizendo isso, assim, domine. Quais são os órgãos do Poder Executivo, quais são os órgãos do Poder Legislativo, órgãos do Poder Judiciário, quais são as agências fiscalizadoras que existem, como, por exemplo, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para que existe? A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que existe? A Agência Nacional de Aviação Civil, para que existe? Saber essas coisas é importante. Faz você ter um leque muito maior para construir uma boa proposta de intervenção. Então, uma forma de encerrar aí nossa live de hoje é dizendo isso. Prestem atenção na estrutura política do Brasil para construir uma boa proposta de intervenção. Sem isso, sim, sem gostar de política vai ser difícil. Sem ter pelo menos uma curiosidade ali sobre isso, não precisa gostar não, mas pelo menos ser curioso, vai ser difícil tirar 1000. Se você está buscando 1000, aprenda um pouquinho sobre a estrutura política do Brasil para você fazer uma boa proposta de intervenção. É isso que eu gostaria de terminar. Preguiça, né, Lu? Senta ali, gente, põe no papel, escreve Poder Executivo, formado pelo presidente, nananana. Faz isso, isso e aquilo. Por quê? Eu já até conversei aqui com outras pessoas da área de redação que me falaram o seguinte: não basta eu jogar tudo, a culpa para cima do governo, que fica muito genérico. Eu tenho que colocar dentro do governo quem vai ser responsável pelaquela ação, né? Só jogar a culpa é do governo da educação ser ruim. Mas e quem dentro do governo? É o que a gente chama de agente generalizador. Colocar o governo como agente é muito amplo. Que órgão do governo? O que você está falando? E aí tem que dominar os assuntos mesmo. Por exemplo, se o tema da redação é mobilidade urbana, você vai colocar tudo na conta do governo federal? Se você estudar um pouquinho a política brasileira, você vai saber aí que a maioria das questões relativas a transporte, quem cuida? O governo estadual, o governo municipal, os prefeitos e governadores. Os presidentes, eles cuidam das rodovias federais, eles têm alguma coisa a ver com isso, é claro, mas no geral, quem cuida da linha de ônibus que passa embaixo da sua casa não é o presidente da República, é o prefeito. Então, ele que está ali lidando com isso. Então, saber essas informações é muito importante para você direcionar o seu agente da proposta de intervenção. Sem dominar isso, esse tipo de coisa pode ficar mais difícil. Igual falaram aqui agora há pouco, né, das agências reguladoras. Quais são as agências reguladoras que existem no Brasil, né? Sobre o tema, por exemplo, da publicidade, que é sempre muito polêmico, o CONAR, né? Que agora até esqueci qual que é, Conselho de Autorregulamentação, alguma coisa, publicitária, agora eu não lembro exatamente a sigla como um todo.
mas para que ele serve, como ele é organizado, caracteriza uma censura, não caracteriza, essas coisas a gente tem que estar bem atualizado para conseguir fazer uma boa proposta de intervenção, senão realmente não dá, tá? Então é isso, ficaram algumas dicas aí bem pragmáticas, espero ter acendido algumas luzes, espero que vocês tenham ficado com dúvidas, porque esse é o caminho para construir conhecimento mesmo, ficar com dúvida. Espero ter contribuído de alguma maneira e estou aí no aguardo do próximo convite, viu, Sabrina? Pode deixar que já está convidada, a gente vai marcar só a data, gente. Se alguém tiver alguma dúvida também, né, prática, assim, que o Lucas possa ajudar, me manda que eu repasso para ele e dentro do possível aí ele tenta responder todo mundo. Lucas, sim, com certeza. te agradeço, eu acho que deu bastante cliques aí, deu uma luz para a gente na questão da redação, né, e principalmente com essas questões aí, dessas dicas práticas do que nós devemos fazer, de como fazer uma boa redação, né? Lembrando que, é igual você falou, para mim o que fica, né? Lógico, toda a live foi super importante, mas a questão que a redação ela é quadradinha, ela tem um método, né? Então, assim, não fica esperando você se sentir o filósofo iluminista para escrever a redação, não. Segue a técnica, né? Que vai ser mais fácil aí. O lado bom de ser quadrado é que a gente pode aprender com mais facilidade a fazer. Exatamente. O aluno costuma reclamar, professor, eu não posso soltar minha criatividade no texto. Para quem gosta de escrever de forma criativa, isso é um problema, mas para a maioria das pessoas até que não, porque é mais fácil de entender qual é a técnica a ser utilizada. Isso é uma realidade, dá realmente. Escrever sem aquela inspiração ali, né? Não precisa dominando as técnicas, você vai se sair bem. Então, não precisa baixar o Shakespeare em você. É uma dica bacana que fica da live. E outra questão é, se você tem dificuldade na questão dos cognitivos aí, né? Vai lá no Google, faz a lista, vê quais são os cognitivos que você pode usar aí dentro da sua redação, né? E acho que mais que tudo a questão, a grande dica aí, é que você faça uma leitura do mundo, leitura realmente de livros, né? Tente ampliar o repertório, né? Vai lá ver uma série, tenta contextualizar, pensar na sua cabeça, igual o Lucas disse muito bem, como que essa série ela está inserida na realidade social, na minha e das pessoas que estão próximas a mim, né? Lê um livro, tenta fazer esse contexto, né? Vai fazendo esse exercício diário. E outra dica também que o Lucas deixou aí pra gente, que eu achei uma dica também super bacana, e eu já faço isso, eu durmo com o caderninho, o planner do lado, porque eu sou ansiosa e às vezes eu tenho ideia, naquele momento eu tenho que escrever. Então, ele falou a questão de você ter um caderninho para anotar aí a questão do seu repertório, né, sociocultural. Então, tem um caderninho, vai lá, ó, vi esse negócio aqui legal nessa série aqui do Netflix. Isso. Vou anotar. Escutei uma música no Spotify. Não precisa, às vezes tá até na rua, pode acontecer isso na rua, no ônibus. Tá escutando música no ônibus, escutou uma música, caramba, essa ideia aqui é muito legal. Anota. É isso. Então é isso, gente. Fica as dicas. Muito obrigada, Lucas. A gente vai marcar novamente um bate-papo, né, uma live aí sobre a redação, que eu acho que é um tema super importante, né? Não só para o Enem, é lógico, o foco aqui da minha página nesse momento é o Enem, mas eu acho que é um tema aí que dá para a gente melhorar em todos os aspectos, né? A redação ela está presente no nosso dia a dia, né? A gente precisa, inclusive, fazer esse exercício de redação diariamente. Tanto eu como professora de história, eu preciso de ter uma boa redação, de usar da redação para fazer um texto, né, para escrever uma argumentação. Então, isso é muito importante aí na vida de todo mundo, acredito, a questão da redação. Muito obrigada pela participação, Lucas. Obrigada a todo mundo que acompanha aí as lives, né? Amanhã a gente vai vir falando sobre a questão do renascimento cultural ligado aí à história, e o renascimento também dá para você usar ele dentro da redação. Ia terminar dizendo isso. Renascimento então, pode ser uma excelente referência cultural. Sobre o iluminismo, né? Eu falei sobre os filósofos iluministas. E isso tudo, gente, pode ser que não caia diretamente na prova de história, que a gente sabe que muitas vezes o Enem não cobra esse conteúdo direto, né? Ele cobra uma interdisciplinaridade de conteúdos, mas numa redação você pode usar uma frase desses filósofos aí, né? Como diria Voltaire, aí você cita a frase, olha de acordo com...
Você Consoante, às vezes ganha o cara já tá mais técnico status, aí. né? Vai falar, nós, daí tá por Tá dentro estudado desse esse menino. negócio. Então, Com assim, certeza. amanhã todo mundo convidado, vai ser 17 horas, a gente vai falar sobre o Renascimento. Obrigada, Patrícia, pela indicação do Lucas e obrigado, Lucas, por ter aceitado o convite. Nada, nada, Sabrina. O prazer foi todo meu. Espero ter contribuído de alguma maneira aí. Depois me passa o link, tá? Quando você postar aí Pode no feed, deixar. você me manda que eu envio para algumas pessoas também. Ótimo. Boa noite para todo mundo, Boa gente. Até noite, mais. gente.